Eu quero falar com vocês hoje sobre perfeição, sobre algumas coisas, pelo menos que eu aprendi muito errado e repliquei muitas vezes para você que caminha comigo. Eu precisava sobrepor sobre um arquivo que você já tem, uma informação, eu não vou dizer nova, mas talvez diferente. Por quê? Porque eu comecei a descobrir que nós podemos ser perfeitos. E não me disseram que isso era possível. Eu comecei a descobrir que nós podíamos ser santos. E eu confesso a você que eu sempre achei que não dava para ser santo, porque me disseram que nós somos falhos. Me disseram que eu sempre teria que tolerar algumas falhas em mim, porque eu nunca conseguiria ser perfeito, eu não conseguiria ser santo. E essa acabou se tornando uma boa camuflagem. Esse argumento começou a, pelo menos a mim, criar uma boa desculpa para algumas coisas cujas quais eu não conseguia me libertar, por alguns comportamentos cujos quais eu dependeria do perdão de Cristo, porque seria para mim impossível, já que eu era um ser humano. Então eu quero que você jogue isso por terra, porque eu vou te mostrar hoje que você foi liberto e que você pode ser santo, que você foi liberto e que você pode ser perfeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que pode. Se você quiser continuar depois de hoje, escondendo-se atrás de sua humanidade, o que eu vou lhe dizer é simplesmente que você ainda não acessou o poder. É só isso. Você está sem recursos. Falta recursos para você. Talvez você ainda seja alguém do serrote, que tem muita dificuldade realmente, e tem levado muito tempo. Talvez você já evoluiu um pouco, por uma serra elétrica, por uma serra mais habilitada, mas tudo isso é simplesmente uma questão de poder. Se você está com dificuldade, é porque lhe falta poder. É importante que você entenda isso. Você não consegue se libertar de algo que a Bíblia diz que você pode se libertar. O que falta para você? Poder. Se você acessar o poder, você pode se libertar disso. Esse poder, você não precisa ter grana. Para esse poder, para acessar esse poder, o que você precisa é de intimidade. É estar o mais próximo possível de Deus. Eu vou te mostrar isso em 3 versículos e vou voltar ao Gênesis. Coloca para mim, por favor, João capítulo 8, verso 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não te condeno, vá e não peques mais. O que é isso aqui? Que história é essa de Jesus? Olhar para um ser humano e dizer: olha, você deu sorte que eu estava aqui, eu livrei você de seus algozes, você não vai morrer apedrejada, mas eu tenho uma orientação a te dar: vá embora e pare de pecar. Como assim pare de pecar? Será que é possível parar de pecar? Será que Jesus está mentindo? Vá e não peques mais. Como eu não vou pecar mais? Eu não consigo parar de pecar. Ah, não. É nisso que você acredita, por isso que você não parou. Você acredita que há uma força que domina você. É isso? Ela existe. Ela é mais forte que você, mas ela não é mais forte que o poder de Deus, que pode se manifestar na sua e na minha vida.
Talvez você não tenha intimidade para acessar esse poder. Então, tudo bem. Mas não diga que você não pode. Não diga que não é possível, porque é mentira. Jesus está dizendo: vá e não peques mais. Ela não questionou. Ela simplesmente foi embora, debaixo de uma orientação, certo? De algo que era possível. Ela só precisaria de um modelo de relacionamento com Deus, cujo qual a maioria das pessoas não estão a fim de manter. Então, haverá sempre uma força superior. Você sempre vai se relacionar com Deus dizendo para Ele: olha, essa sujeirinha aqui que está ficando, porque eu não sou perfeito, eu vou precisar da tua graça, que era um favor imerecido. Mas eu queria lembrar você que a palavra graça não significa só favor imerecido. Ela também significa força capacitadora. Ela também significa um poder que pode acessar você, dando a você recursos de obter vitórias. Ou então se ancora na desculpa e tenta a sorte para ver se alguém que nos deu poder para vencer vai realmente, no final dessa história, por sua bondade e misericórdia, certo? Que as pessoas gostam de dizer que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus é bondoso, mas elas esquecem de se dizer que Ele é fogo consumidor, que Ele é justiça, que Ele não tem culpado por inocente. Então os discursos, eles precisam ser bem vistos. Quando nós olhamos um texto como esse, Mateus 5,48, dá uma olhada no que Jesus também está dizendo aqui. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no... Isso. Eu não sei se Jesus disse isso com certo sarcasmo, ou se é realmente uma posição. Porque ele diz: olha, sede perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. O que ele está dizendo é o seguinte: se Deus é seu Pai, o DNA dele está em você. E aí você recebe do seu Pai o poder de ser perfeito. Nós vamos ter que acabar com essa desculpa, porque não dá mais, porque isso é mentira. Nós podemos sim e vamos alcançar o que ele disse, certo? Sejam perfeitos, como perfeito é o seu, preste atenção, porque ele não disse nem o meu. Sejam perfeitos, por quê? Porque Jesus está dizendo: Deus é meu Pai e eu sou perfeito. Então ele está dizendo: se o Deus que é meu Pai me deu condições de ser, pode dar a vocês condições de serem perfeitos também, se Ele for por vocês promovido de Criador, promovido de Deus a seu Pai. Ah, eu acredito em Deus, beleza. Ah, eu sei que Deus existe, está certo. Mas quando é que Ele vira seu Pai? Quando o DNA dele vem para você. Quando o comportamento dele vem para você. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus é preso. O clima não está legal. Todos os discípulos se dispersam, mas Pedro tenta se manter por perto, apesar do perigo. Mantendo-se por perto, ele é questionado algumas vezes, quando é identificado. E sempre a questão é a seguinte: quando eles veem Pedro e diz: você não era um dos que andavam com Jesus? E o que ele disse? Eu não sou. Não, há um equívoco. Não, eu não sei do que vocês estão falando. Acontece de novo e alguém diz: você é sim alguém que andava com ele.
Ele diz: não, eu não sou. E aí alguém diz: não, você é alguém que andava com ele, porque a sua postura, seu vocabulário, sua palavra, sua conduta, não tem como você dizer que não anda com ele, porque ele se tornou seu pai. O DNA dele está em você. Ao contrário de muita gente que anda pela rua dizendo: Deus é meu pai. E as pessoas olham para você e dizem: mas você não se parece com ele. Você tem certeza que seu pai não é o chifrudo? Porque no seu comportamento, no seu vocabulário, na sua conduta, a sua semelhança. Olha só. Quando olhamos para isso, nós descobrimos um cara bem interessante. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador. Preste atenção. O apóstolo Paulo diz para as pessoas o seguinte: Jesus morreu, sim ou não? E vocês não vão vê-lo mais. Mas faça o seguinte: olha para mim, olha a minha vida. E quando vocês olharem para mim, vocês verão que eu estou imitando alguém. Como é que alguém é capaz de imitar Jesus? Fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Ah, pastor, mas isso é impossível, porque não dá para ser perfeito. Mas a Bíblia não está dizendo que é impossível. Aliás, ela está nos dando inúmeras informações de que há possibilidades. O preço, o poder para ser acessado, talvez não seja algo que tu está a fim de pagar. Eu até entendo isso. Agora, daí a dizer que não é possível, daí a dizer que a periferia controla o núcleo e não o núcleo a periferia, você vai me dizer que o ambiente que você está controla a sua cor? Você virou um camaleão. Basta que o ambiente mude de cor, que você também muda. Basta que o vocabulário muda, você muda também. É isso? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo, e preste atenção: mas pastor, a Bíblia diz que não há ninguém bom. Boa colocação, se você pensou nesse texto. Quando o jovem rico diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? O que Jesus disse? Por que me chamas bom? Bom não há ninguém, a não ser. Então preste atenção, eu não estou dizendo que você tem que ficar bom, porque bom você não fica. Eu estou dizendo que você tem que dominar o ambiente periférico. É só isso. Você pode continuar achando que você é ruim. Você só não pode continuar sendo dominado por aquilo que você deveria dominar. É só isso. Quando nós olhamos a história do José, é isso. Ele é constante.